Para quem conhece a minha vida pessoal aí, né, quem conviveu comigo, fez parte do meu coletivo aí, pessoas que eu conheci, sabe que desde criança eu busquei o caminho da espiritualidade, né? Busquei a verdade, vamos dizer assim. Eu sempre fui muito extremo e desde criancinha, quando eu ia na igreja, eu gostava de ser o cara que cantava mais alto, assim, sabe? E eu era correspondido, sentia a presença de Deus e aprendi os valores cristãos com a minha avó, né, que eu já comentei aí num vídeo que tem no canal. E assim fui crescendo, evoluindo e tendo ali minhas proporções de alívio, de traumas, de alegrias, de dores. Mas foi uma vida legal, né? Foi uma vida que eu agradeço por ter tido, né? Graças a Deus que tudo correu como correu, que tudo aconteceu como aconteceu. Mas eu quero cortar essa parte aí e deixar pegar esse retrospecto mais nos últimos tempos, assim, de uns 3, 4 anos pra cá. Depois que eu saí da igreja evangélica por algumas questões teológicas, tinha algumas dúvidas internas ali, que já era um transbordar, né, que tinha que acontecer para mim galgar novos patamares, vamos dizer assim, no conhecimento de Deus, né, no conhecimento íntimo de Deus. Eu precisava, né, ter essa curva aí. Porque pra mim, eu na minha cabeça naquela época, eu ia ficar a vida inteira na igreja, né? Tipo, eu tinha meus sonhos ali de criar minha família, de ter minha família, de ser um pastor, entende? De participar de missões. Eu tinha esses sonhos, né? De levar a palavra de Deus adiante. Eu queria viver minha vida pra Cristo. Jesus era tudo na minha vida, entende? Era tudo, tudo. Quem me conheceu lá na cidade que eu morei sabe. Eu era muito louco, assim, né? Nessa questão da religiosa, assim. Eu era muito louco. Tive experiências, assim, profundas, sabe? Hoje eu entendo, mas falando na nomenclatura daquela época, do teatro que eu vivia naquela época, expulsava demônios e fazia, profetizava e as coisas aconteciam mesmo. Eu via, eu sentia ali com os pacotes, como o Bob disse ali no último vídeo, né? Nos pacotes sólidos ali eu conseguia segurar aquele quântico e plasmava, as coisas aconteciam. Mas eu comecei a trilhar um caminho, vamos dizer assim, lógico, né? Porque eu precisava explicar as coisas que aconteciam pra mim mesmo, sabe? Porque senão eu ia enlouquecer, né? Tipo, eu via as coisas acontecendo, beleza, o poder de Deus, a ajuda de Deus, mas eu quero explicar isso para as pessoas e pra mim também, né? Então comecei a me perguntar sobre o funcionamento, né, do mundo espiritual no qual eu estava vivenciando ali. Daí foi quando eu encontrei algumas questões teológicas que me fez ter essa curva na minha vida ali. Bom, daí eu virei um revoltado. Quando eu saí da igreja eu fiquei revoltado, assim, né? Porque Deus não me respondia. É a revolta do filho ali, né? Tipo, pô pai, por que você não me responde? Eu não consegui entender, eu não tinha. Como aquela questão do copo e da água, tipo, o meu copo era de um tamanho que eu não conseguia entender. Por mais que eu transbordasse ali, tipo, todo mundo via as coisas acontecerem na igreja, eu tinha ali a minha honra, tinha ali o respeito dos irmãos, dos pastores ali, mas o meu copo mesmo não conseguia mais suportar aquilo sem que eu tivesse as respostas que eu precisava ter. E onde eu fui encontrar aqui na escola, né? Depois de um processo que eu passei, que foi ter saído da igreja, depois querer criar minha própria realidade, né? Porque quando eu saí da igreja, a primeira coisa assim que eu encontrei, assim que plasmou pra mim, foi o pensamento positivo, né? As afirmações positivas e tudo essas questões relacionadas à prosperidade, né? O que você atrai, o que você emana, você atrai. Então, daí eu queria ser fodão, né? Tipo, mal sair da igreja, eu queria ser grande no teatro, né? Queria ter meus bens, minhas riquezas, queria desfrutar do alívio, da felicidade no mundo, nesse reino judaico aí, que hoje eu entendo, né?
Mas naquela época eu não entendia. O que eu queria mesmo era fazer farra, entende? Mas ali naquele bem conservador, vamos dizer assim. Tipo, eu nunca fui muito libertino, sabe? Eu sempre fui mais conservador. Mas assim, sempre escapava um pouquinho, o obsessado sempre puxava. Tanto é que depois que eu saí da igreja, eu comecei a fumar logo, assim. Acho que eu já fiz amizade com o Lucas naquela época e comecei a fumar um breu. E daí queria criar minha realidade, né? Daí já tinha aquelas expansões ali que o breu trazia, já me via de fora. Bah, nossa, é verdade, é tudo ilusão, né? E pra você ver, eu querendo criar a minha realidade, percebia que na verdade tudo era uma ilusão. Naquela época eu tinha esse pensamento, eu acabei caindo nesse pensamento. Nossa, então você vê, tudo é essa ilusão esse reflexo ilusório, sabe? Não estamos indo para lugar nenhum, entende? E foi quando eu comecei a descambar ali para os momentos mais tristes, vamos dizer assim, mais agoniantes, onde eu conhecia ali a agonia, o desespero, né? E acabei ficando depressivo por um tempo. Quem me conheceu aí sabe, a galera ia, eu morava, quando eu saí da igreja, na verdade eu morava com o pastor, um pastor, e na casa dele, né, morando de aluguel. E antes disso ainda eu morava em cima da igreja, a igreja era embaixo, daí eu morava em cima, era líder de missões e tudo, tinha até uma pecinha lá para receber os missionários e tudo. E foi uma época legal, assim, entende? E daí depois disso, daí me mudei e fui morar de aluguel na casa de um outro pastor. E daí foi quando isso aconteceu. Aí quando isso aconteceu, eu saí dessa casa de aluguel, porque já não batia frequência, sabe? A gente já não se bicava mais, porque eu queria fumar o meu lá, e daí ele já achava que eu tava endemoniado. E daí eu queria levar as meninas lá e daí também era demônios, e daí ele me julgava, né? Ele me chamava na chincha, né? Ah, você pregava a palavra de Deus e agora tá aí no pecado. Então nós tínhamos um atrito ali, foi quando eu fui morar com dois amigos, que é o Lucas e o Neguinho lá em Guabiruba, né? E daí aí foi quando eu quis criar a minha realidade ali, queria criar minha realidade a todo custo, e comecei a perceber o quanto aquilo era efêmero, sabe? O quanto aquela criação de realidade que eu queria, de ter aquele alívio, aquelas mulheres, aquele dinheiro, aqueles bens ali, sabe? O quanto tudo isso era efêmero, sabe? É como se esse caminho da espiritualidade eu não conseguisse me desvencilhar dele, sabe? Tudo ali no teatro pra mim queimava, tipo, eu achava tudo muito efêmero, muito assim, passageiro, muito, sabe, escorria pelas mãos, assim. Às vezes eu tinha as coisas, eu já fui, hoje eu não, tipo, não tenho essas coisas que eu tinha, tipo, de ter casa boa, imobiliada, casa grande. Quando eu teve uma época lá que morava numa casa de 2 andares, que eu sustentava sozinho, com 3 pessoas que quase não me ajudavam. É verdade isso, pode a Kathleen ali, quem for da minha família estiver assistindo esse vídeo aí, perguntar pra Kathleen como é que era a minha situação lá, entende? Eu tinha as coisas no teatro, sabe? Só que era muito efêmero. Tinha casa, tinha o carro ali, namorava com meninas bonitas, né? Já tinha aquela facilidade em conquistar aquilo que eu queria. Porque eu não queria muito também, eu nunca fui, tipo, parece assim que eu cheguei no topo, assim. Não, mas o que eu queria eu tinha. Tipo, de ter aquela menina que eu queria, de ter aquele carro que eu queria, de ter aquela casa que eu queria, sabe, de vestir a roupa que eu queria, de ir no restaurante que eu queria, entende? Ter ali o meu conforto, né? O meu conforto, não que eu tenha sido grande, mas eu tinha o meu conforto. Mas isso começou a ser muito efêmero, escorria pelas minhas mãos, sabe? Eu percebi que aquilo era ilusório, eu percebi que tinha algo mais. E daí foi quando eu comecei nesse caminho de ser próspero e tudo, eu comecei a entrar nesses assuntos de PNL, né? Afirmações positivas. E daí eu conheci as fitas de PNL do Hélio Couto. Daí eu via palestra, eu comecei a ver as palestras dele. Daí foi a gota d'água, assim, né? Porque tudo aquilo que, vamos dizer assim,
que naquela época eu pensava foi por água abaixo, sabe? Tipo, tudo aquilo que eu tinha construído ali, aquele caminho que eu tinha construído, no qual eu tava caminhando, começou a se desfazer debaixo de mim, sabe? Eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu pensava não era realmente a realidade. Pô, peraí, a realidade é atômica? Como assim atômica, né? O que é isso? E daí comecei... Como assim o colapso da função de onda, né? Como assim? Como assim PNL, né, cara? Para! O Scooby tá aqui querendo brincar. Sai fora! Daí, tipo, comecei a usufruir daquilo ali, né? Comecei a beber daquela fonte ali. Daí eu escutava as palestras do Hélio Couto direto, né? Comecei, pra você ver, aquela coisa efêmera que a realidade tinha se tornado, agora é que fica um paradoxo, né? Porque aquele caminho que estava se desfazendo começou a se refazer no novo. Percebi, não, pera, não é assim, vamos começar de novo então, né? Daí comecei a estudar, comecei a me autoconhecer, querer conhecer da realidade mesmo, sabe? Aquilo que eu tinha deixado de lá, tipo, não quero conhecer nada, eu quero desfrutar. Agora eu já tinha um desejo de conhecer, entende? Aquele ponto ali de foda-se, eu quero ter o meu conforto. Já não era mais o que eu queria, entende? Pô, não é só conforto, eu quero entender. Agora que eu vi, que eu acessei essas coisas, eu quero entender mesmo. Aí comecei a estudar física quântica, comecei a estudar o Hélio Couto, vi as palestras dele dia e noite, assim. Naquela época eu lembro que eu saía pra beber, tipo, e chegava em casa meio bêbado, assim, e deitava na cama e colocava a palestra do Hélio Couto, sabe? E, tipo, eu vivia aquela vida ali, não conseguia plasmar na realidade a servidão a Deus, mas sabia que eu tinha que servir, entendeu? Porque foi linkando os pontos, né? Eu sabia que, tipo, tem um todo. Peraí, tem um todo, tem alguém para servir. O último degrau é servir, né? Que o Hélio Couto falava. Mas eu não conseguia. E daí começou a somatizar, porque, pô, sabendo ali daquelas verdades, não fazia nada em relação a elas. E cada vez estudava mais delas. Foi quando veio à tona, depois dessa somatização, que começou a vir à tona esses traumas profundos, assim, né? De infância e tudo. E familiares e coisa. E daí eu comecei, nessa somatização, comecei a realmente ter problemas no âmbito físico ali, né? De não ter ânimo pra nada, de começar a perder as coisas que eu tinha no teatro, assim, de ver se correndo pelas mãos, literalmente, sabe? Perder mesmo. E pra você ver, se desfazendo pra recomeçar, pra eu chegar no ponto da escola, que é onde eu vou chegar daqui a pouco nessa história. Lembrando que eu tô falando da história que eu tive, né, depois da igreja até chegar no Bob. E, bom, tava ali estudando Hélio Couto, não conseguia plasmar nada, não conseguia fazer nada, era um monte de informação, tudo, sabe aquelas informações tudo voando assim, não tinha uma síntese entre elas, não tinha um ponto de ligamento entre todas aquelas informações que eu tava recebendo. E começou a somatizar e tudo, beleza. Daí chegou um ponto que eu não conseguia mais, entende? Que foi quando, tipo, os amigos que iam lá em casa, eles iam na minha cama me buscar, sabe? Tipo, levanta daí, mano, vamos fazer alguma coisa, vamos beber, vamos, sei lá, vamos esquecer de algo do que você tá pensando, sei lá, vamos dar um up, né? Os meus amigos vendo que eu tava ali naquela situação já deprimente. Mas e naquela época eu também fazia rap, então eu expressava, eles sabiam, né, de muitos traumas ali que eu passava através do freestyle. Então, daquele ponto ali, quando eu realmente não consegui mais, foi quando eu decidi que eu ia me suicidar, né? Isso aqui é pesado, porque eu vou postar isso aqui e tem muita gente da minha família que nem sabe disso. Mas é bom que saibam, né, o caminho que eu trilhei e que eu não sou um pivetinho que descobriu alguma novidade. Passei por vários momentos, né, inclusive por esse, sabe? Daí eu peguei o carro, tomei um monte de comprimido e fui pra praia, né, pensei, vou morrer na praia. Daí não deu, né, tipo, eu vomitei um pouquinho ali lá na praia, dormi um monte, fiquei com alto sono, dormi debaixo do sol lá. Daí, mais rápido assim, daí depois de umas 3 horas eu nem, tipo, fui trabalhar, daí fui tomar café e não voltei mais, daí peguei e fui pra praia. Foi bem naquele momento ali. E daí peguei e voltei depois de um tempo, já de tarde. E daí, mais abalado, né? Nossa, o que eu fiz, cara? Como assim? Eu tentei isso, né? Daí cheguei abalado em casa, daí
conversei com o Lucas e com o Neguinho, chorei um monte, falei, cara, é isso aí, não aguento mais essa porra, sabe? Tipo, você vê, né? E eu tinha estudado muito, cara. O Hélio Couto ali já fazia acho que um ano e pouco que eu tinha conhecido ele. Eu já tinha visto as palestras de cabo a rabo, já tinha lido o livro Universo Autoconsciente, já tinha, meu Deus, já tinha visto muita coisa. Mas ainda não tinha chegado à escola, né? Você vê o que teve que passar, quanta coisa que eu tive que queimar. E não é mérito meu, eu queimei, por isso que eu encontrei. Não, é graça divina. É graça divina. É misericórdia. Que fique claro que não é porque eu não tô justificando o que eu passei para ter encontrado, não. Nada a ver. Deus é maior do que tudo isso. A misericórdia de Deus é maior do que qualquer mérito nosso. E daí eu falei pra eles, falei, cara, na verdade, se eu já tentei isso, eu não aguento mais voltar pra minha família e vou tratar de algumas coisas que eu preciso tratar com eles pra ver se melhora isso. E beleza, isso no mesmo dia. Daí no outro dia, os comprimidos que eu tinha tomado fizeram efeitos. E aquele dia ali, tirando, claro, quando, tipo, depois de um tempo, eu entrei pro um centro xamânico, no qual eu tomei Daime durante um ano. E ali no Daime eu acessei esses momentos da morte, vários desdobramentos. Mas aquele desdobramento lá, que aconteceu um dia depois de eu ter tentado suicídio, foi, acho que um dos mais intensos, assim, sabe? Que meu coração acelerou, comecei a ver um monte de fractal, assim. E eu pensei, meu, esse aqui é o caminho pra morte. Eu falei, agora, o que eu tomei ontem tá fazendo efeito agora e dessa eu não passo. E daí, fechei o olho e fiquei naquela vibe ali, naquela agonia, naquela... Sabe, assim, é indescritível, né? Tipo, meu coração acelerou, comecei a suar, começou a formigar tudo. E tendo uma admiração, assim, de fractal, como se eu estivesse indo num lugar sem fim. E aquela agonia, assim, tipo, meu, o que eu fiz? Agora vou ter que pagar as consequências. E é isso, já, tipo, me despedindo, assim, pedindo até perdão pra Deus, não sei o que vai vir. Você vê, tava perdido ali nos meus próprios traumas, porque... Mesmo tendo ali aqueles pacotes de informação de que tudo era consciência, de que a morte não existia, de que eu ia me ressintonizar, de que o que existe é uma transformação, eu não conseguia sintetizar isso no verbo pra mim, sabe? Era como nuvens ali, que eu não conseguia linkar. E daí tá, depois eu acessei esse momento da morte aí, daí fiquei acho que um final de semana inteiro, assim, da sexta-feira até na segunda-feira no quarto, sabe? Só escutando música com violino, assim, e refletindo sobre tudo na minha vida, tudo. Daí foi quando eu, tipo, olhando pro passado, assim, e vendo tudo, sabe, fazendo uma linha do tempo. Daí foi quando eu decidi que eu ia voltar pra cidade que eu moro agora, pra Cascavel. Pra tratar, eu acho que naquela época eu acreditava muito e foi muito importante realmente, né? Eu tratava com a minha família, sabe? Dos traumas que eu tinha com a minha família, com a minha irmã, com o meu irmão, com a minha mãe, com a minha avó, com todos, assim. Eu precisava tratar com eles. Depois de tudo que eu tinha vivido lá, da época que eu tinha passado na igreja, depois de ter acessado esses momentos, depois de ter estudado com o Hélio Couto, cara, eu precisava ver minha família e tratar dos meus traumas com eles. E daí eu vim pra cá. E bem no, tipo, acho que era o finalzinho do ano, assim, chegando no final do ano. Daí eu vim pra cá. Quando eu vim pra cá, eu fui morar com meu irmão. E acho que um mês e pouquinho depois, eu tipo, passei por aquela renovação. Depois que eu vim pra cá, eu realmente fui renovado pelo poder de Deus, assim. E falei, não, eu preciso focar em alguma coisa, vou buscar, tava tentando buscar os enteógenos, né? Eu vi uns vídeos lá sobre depoimentos e coisas assim, né? Sabia do poder que eles tinham, comecei a me interessar e estava interessado num centro xamânico que eu pudesse ter acesso a isso. E aí consegui encontrar um. E nesse mesmo tempo, um pouquinho antes de eu ter encontrado, assim, acho que uma semana e pouco antes, foi a primeira vez que eu vi um vídeo do Bob. Era do Camping de 2018. Tinha acabado de, você ver, tinha sido no comecinho, na verdade foi um pouquinho antes da virada de ano de 2018. Porque um pouquinho antes da virada de 2018 foi quando eu encontrei o centro xamã, que eu mandei mensagem pra Mari. E daí depois que virou o ano, que ela tava até de férias, daí depois no dia 7 foi quando eu entrei no centro xamânico, comecei a meditar e tudo.
Comecei a comungar com ayahuasca. Então um pouquinho antes disso, foi no finalzinho do ano ali. Foi a primeira vez que eu vi um vídeo do Bob, através do vídeo que eu vi do Josimar Lima. O Josimar falando do hélio, né? Eu estudava hélio, porque eu sabia de algumas coisas ali. Acompanhava o Renan também, do Red Pill. E daí eu vi um vídeo do Josimar. Um vídeo assim, com poucas visualizações. Daí eu cliquei, né? Ele falando assim, algo relacionado ao hélio e o Bob. Ele falava que os caras não acreditam no que o Bob diz, só porque o Bob é humilde, é um cara simples, assim, né? Um garoto, né? Essa galera olha ele como um garoto. Tem gente até que julga, um maconheiro, só ali com um monte de jovens perdidos ali, que nem a Raquel fala: eu usei de hoje pra falar com Deus, sou um monte de drogado. Chega a ser irônico, sabe? É muito problemático o pensamento dessa galera, desse paradigma aí. Mas enfim, daí o Josimar tava falando, um cara simples, a galera não dá valor, e ele expressa, daí começou a falar um pouquinho ali sobre o caminho da consciência, que é o que ele tem em profundidade. Eu fiquei interessado. Eu sei que ele falou ali que eu fiquei interessado. Eu falei, cara, preciso ver esse Bob Navarro e vamos ver o que é, que esse cara tá falando. E daí acho que eu entrei no site, li um pouco sobre as casas ali. Pra você ver, eu nem fui pros vídeos, eu tava querendo entender o que era a escola de Lúcifer, né? Daí vi as casas ali, não entendi muito bem. E daí fui ver um vídeo, daí eu vi o vídeo do camping, que era o camping de 2018. Cara, daí quando eu vi aquele vídeo, eu lembro até hoje, assim, eu sentei no sofá, cliquei na televisão ainda. Coloquei na televisão, tava com o controlinho assim, mó ruim pra mexer. Coloquei na televisão, daí aparecia o Bob sentado ali com os irmãos ao redor, né? E depois no final do vídeo aparecia o depoimento das pessoas, né? Tipo, do que tava passando, o que aconteceu, como chegaram na escola. Eu lembro que aquele vídeo eu chorei dos 5 minutos, assim, quando caiu a ficha, que eu comecei a ouvir, beleza, coerente, papapá. Tipo, daí virou a chave, assim. Eu comecei a chorar, parecia que tinha ligado uma cachoeira, sério. Sério, eu não tô exagerando. Comecei a chorar um monte, do início ao fim, assim. Quando chegou na parte do depoimento, eu tava soluçando, assim. e me tocou. Ali foi o que virou a chave da minha vida. Hoje eu sou quem eu sou. A minha vida só faz sentido porque eu vi aquele vídeo, porque eu conheci o Bob, porque eu tive acesso a esse conhecimento que ele traz, porque eu entendi o corpo de Deus. Só fez sentido depois daquele dia. Daí eu comecei a ver, né? Eu me viciei, né? Que nem o Rogério fala. Colocava o fone e queria ouvir. Se eu não tava ouvindo, eu tava com abstinência, né? Comecei a estudar. Tipo, se eu tinha intensidade no Hélio Couto, eu tinha triplicado com o Bob. Comecei a beber um monte daquela fonte ali. Comecei a ver tudo que tinha, tudo que postava, tudo que eu via pela frente. Eu entrava na internet e já não via mais nada. Era só pra estudar, assim, né? Tipo, porque eu tinha encontrado uma coisa que eu pensei que eu nunca ia encontrar, sabe? Fica difícil de trazer, assim, pras palavras, sabe? Mas fato é que eu comecei a assistir os vídeos dele, comecei a escutar os podcasts compulsoriamente, né? Comecei a entender, lembra quando eu falei daquelas nuvens, daquele monte de coisa que eu sabia, mas não conseguia linkar? Linkou tudo, sabe? É como se tivesse um chão, assim. Pensa sabe aqueles joguinhos que tem aquele céu, vamos supor, está no céu, e daí tem uns pedaços de pedra que voam, assim, você tem que ficar pulando. Um joguinho, pensa num joguinho. Ficar pulando, pula ali, pula lá, como se tudo se juntasse e fizesse um caminho, assim. E daí eu pudesse caminhar, firme, com os passos firmes, aquele chão não ia desmoronar. Sabe, quando você pensa num joguinho, você pula assim, daí de repente, aquele ali é o que cai. Daí você cai ali embaixo, morreu. Daí começa no checkpoint. Daí não, é como se o caminho se juntasse tudo aquilo ali. Tipo, eu achei a chavezinha, achei ali o easter egg do jogo, sabe? E daí fez o caminho coerente pra mim poder caminhar. E você vê como Deus é tão bom. Quando eu
Conheci a escola, daí eu entrei no centro xamânico e comecei a comungar com a ayahuasca. Aqui eu tô falando do meu testemunho, eu trilhei esse caminho. Não é que você tá ouvindo aí, está se identificando, daí agora você vai travar. Ah, é por causa que ele tomou enteógeno. Não tem nada a ver. Foi o meu caminho, até o Josimar falou ali no grupo esses dias, por causa desses últimos desdobramentos aí com a Raquel. Não tem nada a ver com o enteógeno. O próprio Bob é o enteógeno que qualquer um precisa. É o enteógeno mais forte, né? E daí, mas pra mim foi assim. Eu comecei a entrar num caminho xamânico. Aí comecei a estudar ali em paralelo a escola e os assuntos xamânicos, dando mais poder a ter minhas experiências lá no céu, né? No caminho da luz lá, que é o nome do céu lá. O céu é tipo, é o centro, né? Eles chamam de céu, tem vários céus. Aqui o céu é o céu Caminhos da Luz, tem céu Caminhos do Amor, que é lá em Santa Catarina. Tem o céu lá de Nossa Senhora de Conceição, que é o do... esqueci o nome do cara agora. Mas aquele tem o Inário até e tudo lá. Enfim, são centros, né, xamânicos que comungam das medicinas. E não só a ayahuasca. A ayahuasca é o principal, né, a mãe ali das medicinas. Mas também comecei a comungar com rapé, comecei com a sananga, tabaco. Entendi ali o significado daquelas coisas. Comecei a trilhar caminhos paralelos ali, né? Foi uma época que eu fiquei muito rua, assim, vamos dizer assim, né? Tipo, passei por vários momentos, transitava por esses momentos, assim, na casa Ru. Hoje eu sei, entendo que eu sou Ra, mas foi um tempo, assim, que foi importante pra mim, que eu passei por esses momentos. Mas... E daí, fiquei esse ano inteiro ali, daí foi um passo a passo, né? Comecei a ouvir os podcasts do Bob e tudo. Comecei a entender quem ele era, que pessoa que ele era, quem era a consciência, né, do Bob, quem era a persona ali, né, que estava transmitindo aquilo, ligando com o conhecimento da geometria sagrada, dos processos conscienciais, 7/12, que é o que eu vou colocar aí no próximo vídeo, em resposta ao Sérgio Freitas ali, que falando do corpo da luz, dos reinos eternos, até das dimensões que eu já falei, e, enfim, todo esse conhecimento, por que ele estava trazendo aquilo, qual era o momento, daí eu entendi tudo, né? Tudo linkou. Politicamente, economicamente, religiosamente, cabalisticamente, né? Todas as respostas, tanto na sensação quanto na lógica, sabe? O Daime me ajudou a ter as sensações ali, sabe? Tive muitos desdobramentos com o Bob durante os rituais. Eu até escondia um pouquinho, eu falava, não, eu vi Cristo, ou tive uns desdobramentos com Cristo, sonhei com Cristo. Eu tinha, pra ser sincero, assim, né? Hoje eu me envergonho, sabe? Hoje eu falo abertamente, tanto é que eu tô contando meus testemunhos aqui abertamente. Não tô mentindo, tô expondo, falei coisas profundas de mim aqui sobre meu suicídio. Tô sendo sincero diante de Deus, diante da verdade, da honra, da justiça. Tô transbordando para que isso alcance pessoas, deixando meu ego de lado. Então, teve momentos sim que eu tive desdobramentos com o Bob ali e eu não falava que era o Bob, eu falava que era Cristo, né? Eu falava, não, tive desdobramento com Cristo. E as pessoas lá do centro também, tipo, diziam ali, eu lembro de vários momentos assim que as pessoas iam falar pra mim, cara, tive um desdobramento aqui, lembrei de ti, me conectei muito com a energia do Mestre Jesus. E tanto é que teve uma vez lá que foi um desdobramento muito profundo, né? Que eu passei pelo momento da morte, reconstatei assim, tipo, fica meio abstrato, porque é na expansão, né? É muito pessoal isso. Mas assim, vi todas as linhas do tempo em que eu tinha me realizado, sabe? Junto com ele, assim, sabe? Passei por um desdobramento muito foda. E daí os irmãos até me ajudaram lá. E sem eu ter falado daquela vez lá, eu não falei nada, tipo assim, eu só fiquei em silêncio, eu tava muito alto. E eu lembro que o irmão me deu uma pedra preta assim pra proteção. E ele disse que pro povo azul, que a energia do povo azul me desse força, né? Daí eu já linkei com o ponto lógico, assim, que eu precisava ter lógica, né?
precisava ter linearidade, que é o que eu gosto de transbordar. Tava negligenciando isso, mas eu gosto de transbordar, eu gosto de levar adiante, eu gosto de pregar, eu gosto de trazer, sabe, à tona. Tanto é que quando eu era da igreja lá atrás eu pregava, sempre gostei de falar, tanto é que depois no rap também gostava de transbordar, sabe, gostava de expressar. E para isso precisa ter linearidade, precisa ter lógica, né, para você colocar ali no verbo, sintetizar aquela sensação, aquelas pacotes de informação que você tem e colocar ali. E daí eu linkei com isso, né, naquela ocasião. E ele disse que ele olhou bem pra mim assim e falou que toda vez que acontecia alguma coisa assim, ele lembrava do mestre e me via muito na energia do mestre e sabia, ele falou que sabia que eu era uma pessoa próxima do mestre. E tipo assim, e pra você ver, hoje eu me envergonho demais, cara, porque eu não falava, sabe? Eu não falava que eu já tinha acesso à escola, tipo, eu falava assim nas entrelinhas, sabe? Mas, porque eu sabia que ia ser um baque. Tanto é que depois, quando eu falei, foi um baque eu saí do centro xamânico. Depois que eu falei, comecei a publicar um pouquinho, que eu ativei minhas redes sociais eram todas desativadas, eu não postava nada há anos. Daí, depois que eu ativei só pra postar as coisas da escola, daí comecei a ter que falar assim mais abertamente. Não, é a escola de Lúcifer mesmo, o mestre é o Bob Navarro mesmo, é isso que a gente pensa mesmo. Teve alguns fluxos ali também em que eu publiquei várias vezes assim que era o Messias, eu acreditava naquilo. E daí, nossa, foi um baque tão grande, fui censurado lá no grupo. O cara falou que ia fazer proteção lá, que falou que ia fazer proteção. Se eu fosse nos rituais, ele ia fazer proteção pra minha pessoa, assim, porque ele não queria aquele tipo de energia. E, tipo assim, viveu comigo o ano inteiro, sabia da minha índole, sabia da minha pessoa, sabia quem eu era, sabe? Tipo assim, agora que o orgulho tem que vir à tona, sabe? Porque, eles sabiam que eu era. Eu expressava ali, eu era amoroso, era sincero com todo mundo. E conheciam a minha energia. Ainda assim, quando eu falei da escola, fiquei um tempão, sabe, me delongando para não assustar, para chegar com jeitinho e tudo, para falar nos momentos propícios. Orava a Deus, Deus me direciona para falar quando for necessário, sabe, segurando aquilo ali, tendo o peso de segurar, de falar não, é o mestre, tive contato com o mestre, mas segurando aquilo para não abalar. E daí quando eu falei, abalou. Tipo, meu, cara, o que eu vou fazer então, né? A porta é estreita mesmo. Daí foi quando eu me desvencilhei de tudo, assim, que daí tudo. Daí eu, tipo, posso dizer assim que todo o teatro ficou pra trás, assim, porque a única coisa que me segurava no teatro ainda era aquilo ali. Tipo, eu queria segurar aquilo ali por um tempo. Daí depois que eu falei, que eu vi que até o irmão Ariel conversou comigo, ele falou, irmão, quando você falar mais abertamente, você vai ver que é tudo ilusório. Entendeu? Que vai ficar pra trás que nem uma poeira, assim, tipo, não que fica pra trás se nós esquecemos eles, não, foram nossos passos, né? Por isso que eu tô contando esse testemunho, porque foram os meus passos, foram ali os caminhos que eu trilhei. Eu me vejo em cada um, desde o pastor lá pregando, levando adiante, os sinceros, sabe? Eu me vejo neles. Também consigo entender aqueles que se perdem por causa desse reino judaico falido, longe da verdade de Deus, achando que, sabe, tudo isso aí que quem acessa, quem quer acessar, sabe por que a gente fala reino judaico, por que a gente fala do sionismo, né, dos falsos judeus, na verdade. E, eu me vejo ali, eu sei o que ele está sentindo, eu sei porque que ele fala aquilo, né? O que o Bob sempre fala, o nosso coletivo são os passos que a gente deu, entende? São aquelas vontades que a gente teve, aqueles sonhos que a gente teve, aqueles traumas que a gente teve. Então eu me vejo lá, eu me vejo no meu amigo lá, Santa Catarina, que faz rap, que quer expressar, que quer combater o sistema, que quer mostrar pro sistema que ele pode ser grande lá de baixo. Ele pode, dentro do sistema, lutar contra o sistema e ser grande, sabe? Ele tem essa força, esse pulso lá de periferia, que quem é de favela entende, sabe? Eu entendo ele, que ele faz os raps, eu inclusive motivo ele, faz mesmo, entendeu? Me vejo nele. Também me vejo em quem ali tá ali no Hélio Couto estudando, que se perde naqueles pacotes ali, eu me vejo ali também. Assim como eu também me vejo ali nesse pessoal dos enteógenos ali, que nos hiperbóreos, né, que existem planetas, galáxias, que tal ser veio falar comigo. Hoje eu entendo que a interpretação mental,
que os átomos têm as suas camadas, que a gente interpreta, enfim. Eu vou colocar isso bem detalhado no próximo vídeo, mas tem tudo na escola lá, entendeu? Se a pessoa procurar, se ela quiser, se ela tiver sede, se ela tiver vontade, ela vai encontrar. Deus é vivo, Deus é resposta, Deus é verdade, Deus é coerência. É o caminho que todo mundo busca, sabe? O que você quer? Você quer alívio, você quer verdade. Você não acorda falando assim, eu quero que alguém minta pra mim. Você não faz planos pra sofrer, você faz planos pra ter alívio, pra ter verdade, pra ter coerência. Você quer, você busca ela. E essa verdade dentro de você está dentro de cada um. Isso é o ser divino que é dentro de cada um, que procura a si mesmo. É a consciência procurando a si mesmo, mergulhando no escuro para ter referência, o contraste diante de si mesma, para assim a verdade não entrar em estagnação. A mentira só denuncia o que é a verdade. Assim nos seus opostos também. A escuridão só mostra o quanto a luz é valorosa. E isso está dentro de cada um. Então é a verdade que cada um busca. E eu me vejo em todos esses passos. Me vejo neles. E é um motivo também do porquê que eu estou contando esse testemunho. Porquê que eu estou me abrindo dessa forma. Entendeu? Me expondo aqui. Do porquê que eu estou fazendo isso. Porque eu me vejo em vocês. Entendeu? Até um irmão lá de Santa Catarina, que é bem antigo, lá da época do começo da igreja, lá quando eu comecei na igreja, o irmão Wesley. Pô, ele buscava comigo, entendeu? A gente subia no monte. Nossa, a gente via muita coisa acontecer. Coisa que, se falar assim pra uma pessoa que não tem fé, que acha que tudo que é cético, vai achar que nós é esquizofrênico, sabe? Porque, nós via muita coisa acontecer, entendeu? Até o próprio irmão Leandrinho. Eu me vejo no meu coletivo, me vejo em vocês. E eu quero levar até vocês o que eu encontrei, sabe? Sabe aquela esperança que a gente tinha lá atrás, da volta do Filho, do reinado posicionado, da verdade certa, certeza da vitória, certeza de que Deus é vivo, de que o amanhã é certo, de que passe o que for, Deus continuará o eterno acerto, porque assim é, a realidade é assim. E eu vou explicar isso no próximo vídeo. Se você quiser, acesse a escola que tem todo o conhecimento. Por que a gente fala com tanta certeza? Por que a gente tem tanto ímpeto em postar as coisas, mesmo achando que a gente é louco? Mesmo a nossa família julgando, mesmo as pessoas olhando nos nossos olhos e dizendo, nossa, você é estranho. Sabe? Gente da família, gente perto, gente próxima, sabe? Olhar assim pra você e dizer que você é estranho, dizer que você... Sabe? Coisa assim, tipo de ver meu irmão chorando copiosamente porque achou que eu era satanista. Sabe? Esse tipo de coisa. O porquê que a gente continua com o mesmo ímpeto, com a mesma certeza de vitória. Sabe? Porque a gente tem acesso a isso, a esse íntimo de Deus. Esse ímpeto vem de dentro para fora. É Deus gritando em nós, através de nós. Porque quem que vai colocar isso adiante, senão nós? Entende? Assim como o Josimar colocou adiante, eu conheci o Bob, que eu coloque adiante para que as pessoas também conheçam o Bob. Assim como o Bob leva isso adiante, entendeu? O Bob é uma pessoa comum, entendeu? Além de ser aquele que traz o conhecimento, aquele que, sabe, aquele que traz a maçã assim, ó, toma. Honre a Deus com isso, ame a Deus com isso, mostre quem você é. A graça, sabe? É o que ele tem dito aí nos últimos dias, da lei e da graça, né? A lei você segue ali, né? Tá aqui, façam isso pra ter isso. Mas, todo mundo errou diante da lei. Quem que não pecou? Quem que não errou diante de Deus? Só a graça nos salva. E a graça mostra quem você é. Entendeu? A misericórdia, ela vai pra todos. Todos. Todos têm direito ao perdão. Jesus morreu por todos. Lúcifer morreu por todos. A consciência se entregou para o momento da morte ali, reciclou a vida por nós. Para que todos tivessem acesso a verdade, tivessem acesso à vida sem ter que passar pela morte agoniante. Ele segurou esse momento por nós. Para que juntos, agora, depois de todo esse tempo, o mundo unido novamente, cada um segurando um momento ali, nós possamos estabelecer o reino com todas as perspectivas, sabe? A união dos deuses de volta. E isso graças ao portador da luz, entende? Que sendo rei, sendo soberano, se entregou. Foi lá embaixo, lá no inferno, e mostrou a sua luz ali. Mostrou que Deus sempre esteve certo. E que nós é que às vezes esquecemos que Ele é o eterno acerto. Nós que às vezes esquecemos de honrá-lo, de amá-lo.
E ele fez tudo isso por nós. Então, que a gente possa ter esse ímpeto, né? Essa vontade sempre. Eu mesmo, nos últimos dias aí, tava moscando, né? Você vê, o coletivo pesa em nós. É só mesmo o verbo vivo para nos fortalecer, né? Nós precisamos dele, assim como ele precisa de nós, né? É um corpo, né? É o paradoxo que o Renan falou. Dos sábios transborda o rei ou do rei transborda os sábios? É um paradoxo. Mas fato é que todo o coletivo hoje é posicionado, porque não há perguntas sem respostas. E eu encontrei essas respostas todas que eu procurei lá atrás. Todas essas profecias que eu acreditava, deixei de acreditar, até esqueci, depois veio à tona, nossa, era verdade. Cumpriu. A Bíblia, reis, impérios caíram, ruíram, e a Bíblia permanece de pé, sólida, se cumprindo nos dias atuais. A gente vê aí Israel de pé de novo, desde 1948, 70 anos de falsa paz, cumprindo as profecias aí com a sua moeda-chave, embriagando todas as nações, aqueles que dizem de Deus mas não são. Tudo se cumprindo. O conhecimento exposto. Que você sinta, eu acho que eu já enchi linguiça demais também, mas que você sinta a coerência, que você sinta a verdade que eu expressei aqui, que você se identifique talvez com o meu testemunho. E é isso, eu encontrei a resposta. E eu sou grato, eternamente grato ao Bob Navarro, a todos os irmãos que eu conheci aí da escola, a todo o meu coletivo também. Sou grato pelo caminho que eu passei na igreja, que eu passei pelo culto, que eu passei lá fazendo rap, que eu passei lá no centro xamânico. Sou grato, foram os meus passos, entendeu? Eu tive que passar por ali, tive que conhecer aqueles caminhos, tive que passar por aquelas sensações, tive que somar naqueles momentos para transbordar aqui na escola. Sou grato a tudo, sou grato a Deus, sou grato à vida. Hoje eu sou grato ao existir, eu acordo, mesmo cansado às vezes, sabe, com a perna doendo, né, tipo, a gente acorda com a perna doendo, meio assim, meio, sabe, o nosso eu inferior puxando a gente pra baixo, tipo, o teatro, vou ter que encarar. Não, Deus é a vitória, Deus é a certeza, é por Ele que eu caminho, que eu respiro, que eu piso, que eu ando. E todos os erros que eu cometer, eu vou colocar diante dele também, sabe? Porque eu sou o erro, eu sou falho, para que Deus seja o acerto, para que a misericórdia seja válida, para que nada seja em vão. A gente precisa da dualidade e Deus é lindo demais. Acho que é isso que também precisa cair a ficha para vocês. Pô, olha o quanto que a gente honra a Deus, a gente sempre dá mérito para Deus, o conhecimento que a gente tem é de Deus, o conhecimento atemporal, as grandes civilizações tinham esse conhecimento, é tudo de Deus, dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Pô, a gente fala tanto de Deus, como vocês podem dizer que a gente é satanista? Como? A satanista só no sentido acusador, sim, a gente acusa. Esse mundo do erro, esse mundo falso aí, esse mundo onde as pessoas não estão nem aí para Deus, pisam em Deus, pisam na honra, pisam na justiça. Acho que pode criar como quiserem e não vai ter consequência nenhuma. Esse mundo que é dominado pelas mesmas famílias, pelos mesmos acionistas ali que dominam toda a economia. Esse mundo aí que através das mídias, dos jornais, da música, o quanto que a música polui a mente das pessoas, mesmo tendo ali as respostas paralelas ainda, mas tem ali as soluções, mas não fazem. Tendo poder para fazer as pessoas amarem a Deus, fazem as pessoas odiarem a Deus. Porque se esqueceram que Deus é maior, acham que Deus é matemática, manipulável. Ali manipulando os pacotes de informação, as perspectivas, a gente coloca a dor aqui, o alívio aqui, fica nesse looping, eles ficam ali nesse looping de dor e alívio, mas lá embaixo gerando alívio superior para que a gente desfrute o bom mesmo da vida, fica entre nós. E se esqueceram de Deus. E a gente veio novamente, né, a gente está se reconstatando aqui na igreja quântica eterna, que sempre se reencontra, justamente para posicionar, né, esse povo aí. Esse povo linear, lógico. Nós somos quânticos, abstratos. E sempre voltamos à igreja, né? A igreja que posiciona aí esse povo linear. E toda essa obra, o erro deles hoje vai ser o nosso erro amanhã. E eles vão nos reciclar amanhã. Quando a gente estiver perdido ali nas nossas criações, achando que a gente pode criar também, que nem eles. Pode fazer o que quiser.
e brincar com a realidade, pisando no amor e na honra, nós também vamos se perder lá na frente, onde virá o Ragnarok. E daí a gente vai precisar de uma base, de um reino ali com leis, onde a gente siga, a gente volte, saia daquela esquizofrenia. E todo o nosso erro e o erro deles fazem um acerto de Deus. Deus é a eternidade, é a consciência, indo de lá pra cá, nesse tabuleiro simétrico e eterno, que faz a vida ser linda, que faz a obra ser perfeita. E é isso que eu queria falar. E Deus abençoe a todos e que